Fala galera, meu nome é Roberto Paiva, tudo bem com vocês? Eu sou da Venezuela e já estou aqui com minha família há 4 anos. Aqui no nosso canal Espanhol na Tua Casa, vamos lhe explicar como nós podemos aprender de forma prática, divertida e rápida o idioma espanhol. Mas talvez você se pergunte, por que aprender esse idioma espanhol? Bom, primeiramente porque o espanhol é um idioma falado em todo o mundo. Se formos até para os Estados Unidos, ali temos espanhol e conseguimos nos comunicar com muitas pessoas. Além disso, aqui no Brasil estão chegando muitas pessoas de outros lugares que falam espanhol, como por exemplo, pessoas da Argentina, colombianos, venezuelanos, e nós queremos entender essas pessoas. Talvez você tenha uma empresa e quer se comunicar com eles. Ou se você é médico ou enfermeiro, quer saber como eles se sentem. E assim dar um bom tratamento. Então aprender espanhol se torna uma necessidade para todo brasileiro ou para toda pessoa que fala o português. Por isso aqui no nosso canal nós vamos explicar várias formas de nós aprendermos um idioma, nesse caso espanhol, de forma muito prática e descomplicada. Como nós podemos fazer para aprender um idioma de forma descomplicada? Eu peço para vocês, por favor, se inscrever aqui no nosso canal, ativar também aquele sininho e dar aquele poderoso like. Se fizerem isso, com certeza vão poder receber toda semana ou todos os dias conteúdos que vamos subir aqui na nossa plataforma. Muito bem. Quais são os 4 pontos que nós devemos levar em conta quando aprendemos um idioma? Podemos chamar também 4 fases. A primeira é entender o idioma. Quando nós entendemos ou compreendemos um idioma, então é muito mais fácil ter um quadro geral sobre o que aquela pessoa precisa, o que essa pessoa quer comunicar. Assim que nós devemos abrir o nosso ouvido para poder entender. Quais são algumas formas de nós poder abrir o nosso ouvido? Por exemplo, podemos enriquecer o nosso idioma quando nós escutamos, por exemplo, por meio de música, um seriado, pode ser também uma leitura de um livro. Aí nosso ouvido vai se abrindo aos poucos. Ou se vemos uma pessoa nativa, podemos falar para ela assim, de fato até as crianças fazem isso. Você fala no seu idioma? Eu quero saber, eu quero entender. Então quando nós escutamos, ficamos expostos a isso sempre, nosso ouvido de forma automática vai se abrindo. E vai conseguir sim poder entender aos poucos o idioma. Parece milagroso, mas acontece. Outro ponto interessante é falar. Nós devemos falar. Lembro quando eu cheguei aqui no país, minha esposa sentia muito medo de falar. E eu gostava de falar, só que não entendia muito. Mas ela entendia muito bem, então éramos uma equipe. Eu falava e ela entendia. Mas ela teve que enfrentar a fala. Então nós podemos falar, por exemplo, na nossa casa, com uma pessoa que esteja interessada em aprender o idioma. Ou se encontramos um nativo, podemos começar a falar sobre as coisas que nós escutamos. Então podemos treinar. Então quando nós entendemos e falamos, já somos capazes de poder nos comunicar com uma pessoa que veio de outro país. Lembre, se você é médico, se é enfermeiro, se tem uma empresa, vai precisar entender e também falar o idioma daquela pessoa. Por isso, isso é um tema que nos interessa. Depois, vem ler. Como podemos fazer para poder ler? Bom, pode ser um pouco simples. Nós podemos buscar um tema, uma publicação, um livro que fale no idioma que estamos aprendendo, que é o espanhol. Podemos buscar um tradutor também, colocar frases em português, aparece em espanhol no tradutor.
Ali vemos como a pessoa lê no tradutor e podemos fazer dessa forma. Assim podemos também fortalecer a fala. E por último, vem escrever, que é a parte mais complicada, porque envolve gramática. E aqui no nosso canal, nós vamos lhe explicar um pouco sobre a gramática do espanhol. Vai ser bastante simples. Então, dessa maneira, já nós temos um quadro geral sobre o que envolve aprender um idioma. Primeiro, entender. Lembra o que podemos fazer? Segundo, falar. Devemos treinar. Terceiro, ler. E quarto, escrever. Então, dessa forma, já poderemos ter o norte do que podemos fazer quando vamos aprender o idioma. Como mencionei faz pouco tempo, pode ativar ali o sininho, porque na próxima vez vamos postar um vídeo falando sobre gramáticas, apresentações e outros detalhes que vamos levar em conta quando nós vemos uma pessoa pela primeira vez e queremos falar o idioma, ou quando queremos lidar aos poucos ou dia após dia com essas pessoas. Por agora, vamos deixar a informação até aqui. No próximo vídeo, vamos postar mais informações.